O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou à base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas: se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido. Porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é: veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais. Então a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então, o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas 3 vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de 5 a 6 vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter 7, 8 ou 9 metros, o que é quase 5 ou 6 vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de 70 a 72 horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de 50 a 52 horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre 24 horas a 30 horas. Se você colocar vegetais crus no sistema, levarão de 12 a 15 horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de 1h30 a 3 horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas, e atravessa o sistema muito rapidamente.
Porque em yoga, isto é uma coisa importante, todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de 2h30, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos, o estômago está vazio, mas nós temos energia, por isso nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente 2 refeições, uma às 10 horas da manhã, 7 horas da noite, só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas do contrário, geralmente se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade. Geralmente, para mim, é entre 4h35 da tarde. Isto me manterá ativo por 24 horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso, essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia, então você pode comer um pouco no café da manhã, ou comer uma fruta, ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável e à vontade, ele fica flexível, ele fica à vontade, ele tem menos para ser processado diariamente. Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos, naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais, e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente será, é um processo natural. Isso está definido. Se você puder encontrar um lugar onde não haja sons de máquinas e que seu celular não faça trim-trim, em silêncio, se você puder ouvir o som das árvores, da brisa, da água, apenas os sons naturais, se você prestar atenção suficiente, coisas tremendas acontecerão com você. Eu estive muitas vezes no sul da Índia, você sabe, uma espécie de floresta tropical. O tempo mais longo que eu fiquei lá na selva foi por cerca de 23 dias, sozinho, sem nenhum tipo de suporte, sem celular, claro que naqueles dias, nem mesmo uma lanterna. E no 4º dia acabou a comida que eu tinha levado, então eu vivi da floresta. Por volta do 8º dia eu perdi a minha jaqueta e metade da minha camisa, porque fui perseguido por alguns animais e por aquela coisa toda. Eu tinha meia camisa e uma calça. E eu atravessei. Este é o país dos elefantes, o país dos tigres. Eu vi tigres, panteras, elefantes, todo tipo o búfalo selvagem, vários tipos de animais, muito próximo. Mas, no final, quando você olha para trás, o que te causa maior impacto são os insetos. Durante as noites, a orquestra que toca na floresta tropical. Meu Deus, é inacreditável. E o sincronismo, todos os dias. De noite, às 2h15, significava que um grupo parava e outro grupo começava. Sério, o senso de tempo deles, todos os dias, pontualmente, um grupo começava, outro grupo começava, e você não sabe o que eles estão falando. Eles definitivamente estão falando de algo que você não sabe. Com certeza, eles não estão fazendo apenas barulhos tolos. Portanto, se você apenas sentar lá e ouvir, ouvir, ouvir e ouvir, aos poucos, você começará a perceber que há um padrão e uma organização naquilo, que é muito maior do que qualquer sinfonia humana que você possa realizar. É muito mais complexo e muito mais intenso. Eu acho que é muito importante para todo ser humano, principalmente se você tem filhos. As férias não precisam ser na Disneylândia, eu não sou contra, mas uma ida é suficiente, tudo coisas tontas que o excitam.
As férias deveriam ser na natureza? Se você puder levar seus filhos para caminhar na selva, não em um resort, basta levar para uma montanha e expô-los à natureza. Eu estou falando, você vai criar seus filhos não apenas fisicamente saudáveis, mas também mentalmente saudáveis, muito mais sensíveis e receptivos e um tipo de ser humano maravilhoso, se eles souberem como... Porque uma vez que você entra na natureza, de quem você é filho, de quem você é filha, quem você é na cidade, nada disso importa, ok? É muito importante que todos experienciem isso, do contrário, você começa a criar suas próprias ilusões sobre quem você é e, com certeza, começa a acreditar nisso. Somente a morte e a doença revelam às pessoas quem elas são. É muito importante, principalmente se você tem filhos, é extremamente importante que férias não signifiquem filmes, que férias não signifiquem eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e aquilo. É importante que haja alguma conexão com as raízes de quem somos e que ouçamos o tipo certo de coisas, o que faz a vida vibrar. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!